Vamos lá, bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade de conhecimentos gerais para o CNU. Estamos estudando a Administração Pública Federal, vamos desenvolver exercícios da Lei 8.112, assunto que nós vimos na aula passada, a parte teórica, que agora a gente vamos ver exercício. Vamos fazer, pessoal, da mesma forma que estávamos fazendo no exercício anterior. Então, uma lida, cada um, né, dá o seu posicionamento aí de qual letra, qual item é o correto ou o incorreto, e eventualmente dar uma justificativa pequena aí ou não, se necessário. Às vezes está tão clara a resposta, não precisa nem justificativa. Vamos lá. Interessada em ingressar no serviço público, Marta investigou na legislação específica informações a esse respeito, concluindo que, letra A, os cargos públicos somente poderão ser criados por lei complementar, com denominação própria e vencimento paga pelos cofres públicos. Letra B. Letra B. O provimento de cargos públicos em comissão depende de prévio procedimento público seletivo, mas a exoneração é decisão discricionária da autoridade nomeante. Letra C. Os cargos públicos somente são acessíveis aos brasileiros natos ou naturalizados, não podendo ser providos por estrangeiros. Letra D. A lei pode estabelecer casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional interesse público. A nomeação para cargos em comissão é livre, mas a exoneração depende de processo administrativo e de ser assegurado ao servidor a ampla defesa. E aí, qual a letra? Qual a Ser questão nato da naturalizado. ato naturalizado? D. D. Acho que é dado. Ok. Vamos tentar ver. Atenuado Dado. porque o final está falando não podendo ser providos por estrangeiros. Estrangeiros podem ser professores técnicos. Isso, Ah, é verdade. Exatamente. isso. Aí, Verdade. Bem lembrado. na aula de ontem a gente viu que para as questões técnicas, científicas, não, pesquisa, científicas, técnico, todo mundo é, mas científicas, de pesquisa e educação, pode ser estrangeiro também, né? A própria Lei 8.112 prevê essa situação. Qual foi o outro que a gente marcou? Que é a letra D. Vamos só, não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo aqui marcar os erros. Não aparece. Ah, apareceu. Os cargos públicos somente podem ser criados por lei complementar? Não tem nada disso, pode ser lei ordinária. O provimento dos cargos públicos em comissão depende de prévio procedimento público seletivo? Não. Às vezes é feito isso, né? No governo anterior, nesse governo, nós também tem feito, então, alguns cargos de diretor, às vezes de coordenação geral, faz um processo seletivo, mas não é público aberto, é para os servidores, né? Eles fazem uma seleção, mas não é obrigado. São algumas secretarias que não conheço ninguém, então vão fazer uma seleção. Faz um edital, a ENAP faz a seleção, depois diz quem foi o primeiro colocado, às vezes traz uns 5 para entrevista, o dono do carro der essa entrevista, mas não é obrigação da lei, não é nada. Às vezes a pessoa faz isso, né? Aqui fala que depende, não depende. Se a pessoa quisesse nomear quem quisesse, nomearia, às vezes faz. Às vezes você vai ver isso na prática sendo feito, mas não é uma obrigação legal, nem normativa de nenhum decreto. Os cargos públicos somente podem ser acessíveis, daqui, ó, somente, quando você diz essa palavra somente, já é ruim, brasileiros natos, não podem ser estrangeiros, e aí já justificou a Neila e o William, dizendo que cargos de universidades federais, institutos de pesquisa científica, né, podem ser pela própria lei 8.112. Esse aqui é o gabarito, né, que a gente falou. A nomeação de cargo para cargos em comissão é livre, ok. Mas a exoneração depende de processo administrativo, não. O que existe aqui, que a gente precisa levar para a prova, é a teoria dos motivos determinantes. O que é a teoria dos motivos determinantes? Você estuda em direito administrativo, mas também pode cair aqui conhecimentos gerais. Teoria dos motivos determinantes diz o seguinte: na hora em que você motiva um ato seu, você fica vinculado àquela motivação. A gente chama de teoria dos motivos determinantes no direito administrativo. Como é que funciona essa teoria dos motivos determinantes? Eu não tenho necessidade de fazer motivação para exonerar um cargo de livre nomeação, um cargo em comissão. Eu não tenho a necessidade, mas no momento em que eu
motivei do porquê eu estou exonerando aquela pessoa, eu me vinculo àqueles motivos. E se os motivos forem falaciosos, falsos, a pessoa pode reverter aquele ato. Por exemplo, eu posso dizer, eu estou exonerando fulano de tal porque ele, na realidade, vive faltando, chega atrasado. E a pessoa comprova que nada disso. Ele era uma pessoa assídua, chegava no horário. Eu posso reverter a nomeação porque você motivou do porquê você está me exonerando. E se aquilo não é verdadeiro, o ato está viciado. O motivo é falso. Então, eu não preciso motivar, mas a partir do momento que eu motivo, eu fico vinculado aos motivos que eu dei para aquele ato. E se os motivos forem falsos, você pode reverter o ato, desfazer o ato. Então, tem essa teoria dos motivos determinantes, né? Então, se você determinar o motivo, você fica vinculado. Tem que ter só cuidado com isso. Ele vai colocar situações em que ele vai descrever um cargo em comissão que não precisa de motivação. Ele vai colocar uma motivação falsa, errônea, e vai perguntar para você: esse, esse cidadão que fez essa motivação errônea, ele ficou vinculado? Aí você, às vezes, vai pensar erradamente e dizer: não, mas ele não precisava motivar, tendo em vista que não precisava motivar, tanto faz se o motivo é certo ou errado. Aí é equívoco seu. Pelo direito, ele não precisava motivar, mas ele não tem motivo, ele fica vinculado. É só essa pegadinha que a gente sempre coloca. Coloca um ato que não precisava de motivação, coloca uma motivação errada e pergunta: já tendo em vista que não precisava de motivação, eu posso desconsiderar que não vai ser levado em consideração isso? Erradamente. Letra D. Próximo. Vamos lá. 6 graninhos. Um candidato a concurso buscou informações a respeito do problema de cargos públicos. A consultar a Lei Federal 8.112, que dispõe sobre regime jurídico de servidores públicos federais, verificou o quê? Vamos lá. Letra A. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e somente podem ser criados por lei complementar, em denominação própria, e investimentos pagos pelo Tesouro. Letra B. O provimento de cargos comissionados depende de prévio procedimento seletivo. A exoneração é a decisão discricionária da autoridade nomeante. Letra C. O concurso público terá validade de até 3 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Letra D. É vedada a abertura de concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. É livre a nomeação para cargos em comissão e a exoneração depende de processo administrativo que seja assegurado ao servidor ampla defesa. Você vê que concursos diferentes e praticamente ele repetiu a CGNI, repetiu as questões, né? Vamos lá. Qual é o gabarito? B. E mais alguém? Essa questão está bem. Vamos lá. Vou tentar marcar aqui o que eu Não, encontrei. não, peraí, eu falei B, foi? Ok. Falou, B. Eu tô na dúvida com a E. Ó, vamos lá. Vamos fazer assim, professor, desculpa. Ó, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e somente podem ser criados por lei complementar, com denominação própria e vencimento pago pelo Tesouro. Errado. Pode ser por lei discricionária também. O Ok. provimento de cargos comissionados depende de prévio procedimento público seletivo. Às vezes. E a exoneração é decisão discricionária. Essa aqui eu deixei como pendente. Vamos Esse lá. aqui depende. Já está errado. E não depende, mas pode ser feito. Tá. O concurso público terá validade de até 3 anos, é até 2 prorrogáveis por igual período. Ok. D. É vedada a abertura de novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Que eu saiba, não é vedado. Pode ser feito, mas vai Uhum. ser chamado, tendo prioridade, os que já estão Sim. ocupados. É livre a nomeação em cargo em comissão. Beleza. E a exoneração depende de processo administrativo em que seja assegurado ao servidor ampla defesa. Então, é livre a nomeação? Sim. A exoneração depende de processo administrativo. Ah, no caso, se tiver. Ah, não entendi isso aí, não. Eu acho que É, não. não Todas estão precisa. erradas. E aí é um tipo de questão que aí você tem que estar preparado para o dia da prova. E aí? Qual que eu vou marcar? Cara, marca menos errada. Todas elas estão erradas, né?
Dois Ah, anos prorrogado por mais dois? não, Hum. marcar a letra D, cara, é menos pior, porque todas as outras estão extremamente erradas. Vamos ver o que, que o gabarito do professor falou. Provavelmente isso aqui teria que ser Tá anulado, né? anulado. Vamos ver, quem que É. eu clicar aqui? Letra D. Ok, correto, correto, eu tinha visto que é a letra D. Aqui, não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Não se abrirá novo concurso público. Isso aqui é a mesma situação. O que que acontece? Deixa eu ver o que que ele botou aqui no enunciado. Qual é a grande. A lei 8.112, cara, foi, não? Demora. Ah, deixa eu pra lá. É o que eu queria marcar isso aqui. Aqui foi. O que ele colocou aqui? Ao consultar a lei 8.112. Tá, cuidado com isso aqui. O que acontece? Ele pode botar a seguinte questão na prova. Ao consultar a lei de 8.112, pá, 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 pá. Aí ele vai dizer que o estágio probatório é de 24 meses. É o que está escrito lá. Mas é isso que é a realidade? Não, o estágio probatório é 36 meses. Ao consultar a lei 8.112, você vai verificar que vai ter escrito isso mesmo lá. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Mas o Supremo, a Constituição prevê que você pode abrir, já falou isso, você pode abrir, mas ele não está dizendo o que, que é, ele está perguntando o que está na lei 8.112. Essa é a questão a questão que está colocada. Isso aqui é um contexto de questões. Lembra quando você vê uma questão e diz assim mesmo, de acordo com, e ele especificou, você tem que fecha as outras entradas e diz assim, meu irmão, ele está perguntando o que está lá, o que está aqui, nessa lei específica. Não interessa o que está fora, não interessa o que é a realidade. A realidade hoje, você pode abrir o concurso, isso é feito, só que vai dar prioridade para a nomeação para quem já está aprovado no concurso anterior. Isso é jurisprudência e é o que está previsto na Constituição. Entenderam a questão aqui? É que isso tá, tem várias. O que aconteceu no nosso sistema jurídico? A Constituição foi feita em outubro de 1988. Logo depois, 1999. Né? Não, 88 não, 89. Ah, 99 mudou muito. 89. Passou-se praticamente um ano, você já fez a lei 8.112. 90. Teve um ano e pouco e já fez a lei 8.112. Só que ao longo do tempo você foi aperfeiçoando a própria Constituição, só que você não altera, você não vem alterando a lei 8.112. Então tem essas, vamos dizer assim, essas divergências. A mais clara de todas que o pessoal coloca é essa, né? 24 meses, e por que não altera a lei? Porque, isso aí, vai deixando lá, só para prejudicar o concurseiro, né? É a mesma coisa aqui nesse parágrafo 2º do artigo 12. Está lá escrito que não se abrirá concurso. Mas você cumprir isso? Não, porque a Constituição prevê que você pode abrir o concurso público. Prioridade para quem já está aprovado no concurso anterior. Essa que é a problemática da lei de setor. Vai ter vários artigos, vários parágrafos que não se aplicam. Não se aplicam mais. Tem que ter cuidado com essa questão na prova. Essa questão não, mas é esse tipo de enunciado. Entendeu? É a letra D. Vamos lá, próximo. E no dia da prova, o cara não tem que ficar travado. Vai lá, cara, menos errada é essa, marca. E, eventualmente, se for o caso, depois, cara, tá travado, quer passar. Passou. Vamos lá. A Lei 8.112 institui o regime jurídico de servidores públicos e civis da União, que é obrigatoriamente aplicável a autarquias e fundações públicas federais, concessionárias do Serviço Público Federal, em geral, sociedades da iniciativa privada com sede no Distrito Federal, prestadores de serviço à administração direta da União, prestadores de serviço à administração direta da União, órgãos da administração direta da União, dos estados e dos municípios. E aí? É. Qual a letra? É. Eu também vou de E. Letra E. Quando a gente fez a revisão, e aí? Lembraram, não?
Eu fiquei em dúvida entre A e E, mas espera aí, concessionárias não é, É. sociedade da iniciativa privada não é, prestador de serviço de distribuição pública direto também é, mas não somente. Então eu fiquei em dúvida entre A e E. Também A, viu? Ah, Vamos lá. Concessionárias, ok. Não vai aplicar. Concessionária é CLT, né? Entidade privada. Sociedade privada é privada. Esse aplica a ente público, que é regime estatutário. Prestador de serviço, não, é um terceirizado, né? Então, é um prestador de serviço. Órgãos da administração direta da União, mas estados e municípios não. Estado e município, cada um vai fazer o seu. Regime jurídico, é a letra A. Eventualmente, pode ocorrer, já ocorreu no passado, um estado dizer assim mesmo, ó, aos meus servidores eu vou aplicar 8.112, pode fazer uma lei fazendo isso? Pode. Inclusive, no Distrito Federal, não sei se vocês sabem, aplicava-se a lei 8.112 para cá, para o governo do Distrito Federal, os servidores do Distrito Federal. Existia uma lei dizendo, olha, a gente não vai nem pensar muito, aplica-se a lei 8.112. Findou a lei. Só que depois eles viram que foram sendo cortados vários benefícios da lei 8.112 e falaram, cara, então a gente está cortando uma coisa que a gente não quer cortar aqui para os nossos servidores de GDF. Então vamos fazer uma lei própria. Hoje tem a lei, eu acho que complementar 640 do GDF. Entendeu? Então, pode ocorrer de ser um Estado aplicar o 8.112, mas não é assim, automaticamente. Precisa uma lei estadual dizendo que você vai aplicar o 8.112. Então, na prática, ela só se aplica a administração direta das fundações públicas, não é de fundações privadas. Se algum Estado quiser, tem que fazer uma lei dizendo que quer aplicar o 8.112 aos servidores dele. Ponto. Vem uma seguinte situação, que ocorreu recente no Supremo Tribunal Federal, no STJ, agora não me lembro. Numa lei, não sei se foi estadual ou municipal, não previa, eu acho que era a questão de você ter um horário diferenciado por ter um familiar com doença. E aí o servidor pediu essa licença, e aí a pessoa foi negar e disse, isso não existe na lei aqui, então, tchau. E a pessoa foi recorrendo, dizendo, olha, mas existe na lei federal. Foi chegando, chegou ao Supremo, e o posicionamento é o seguinte, tudo que existe na lei federal, mesmo o servidor estadual e municipal, ele pode solicitar. Ele precisa ser servidor de Estado. Porque não pode haver diferença, né, principalmente nessa área de pessoas portadoras de necessidade, tratamento diferenciado entre servidores públicos. Né? Você só é de um ente diferente, mas você também é da administração pública. Então, o entendimento é que eu acho que depois eu posso pegar também essa jurisprudência. A licença para tratar a pessoa da família ou horário diferenciado por pessoa com deficiência também se aplica mesmo que isso não esteja na lei do Estado. Só vai ter essa concessão. Entendimento, qual justificativa para isso? É que você, senão você cria situações diferenciadas para o serviço público. Lógico, aqui na lei do GDF, você tem aquele questões de a cada 5 anos ficar 3 meses de licença. Você ainda tem o anuênio, que a cada ano você ganha mais 1%, no federal não tem. Não dá para fazer o inverso. Eu solicitar com o servidor federal que o que tem é isso. Não, isso aqui foi cortado. E não pode é o inverso. Você ter na União Federal, para os servidores federais, e não ter na estadual. Então, foi isso que o Supremo decidiu. Depois eu posso pegar e botar lá no grupo essa decisão. Então, letra A. Vamos lá. Próximo, vamos mais rápido aqui para resolver mais questões. Estamos lembrando muito nos comentários. Que é servidor público e postulou a readaptação. Quando você lê a palavra, você já marca, você faz o seguinte, você já marca aqui, ó, readaptação. Por quê? Porque o seu cérebro já vai buscando, enquanto você vai acabando de ler, sempre vai lendo a questão já com a ponta da caneta ali, já. Readaptação, bolinha. O teu cérebro já, opa, marcou aqui, e já vai buscar informações desse conceito técnico, desse termo técnico. Readaptação por ter sofrido limitações que impediram o exercício do cargo público originário que ocupava. Ao submeter-se à inspeção de saúde, foi diagnosticado também como incapaz para o serviço público.
Nesse caso, nos termos da 8.112, o servidor P será. Então, ele definiu o correto que é a readaptação. É a pessoa que tem problema de saúde. Ela pode ser colocado em disponibilidade ou, né, ser aproveitado. Mas, caso ele não possa nenhum dos dois, o que vai acontecer com ele? Aí tem disponibilidade, não. Eu Aposentado? acho que vai ser aposentado, letra D. Letra D, vai ser aposentado. Se tivesse disponibilidade, já geraria uma dúvida. E quando você tem uma doença, em tese, você pode ser reaproveitado, né, ou readaptado. Reaproveitado é outro termo técnico, desculpa, é readaptado. Você fica em disponibilidade, fazendo às vezes até tratamento, fazendo às vezes esse período de readaptação antes de ser colocado em atividade de novo. Mas não tem disponibilidade. Exonerado, não. Demitido, não. Demitido é PAD. Tem que ser disponibilizado, mas seria aposentado. Ah, tá. Teria sido disponibilizado aí, teria ali, disponibilizado. Retornado não existe. Poderia ser disponibilizado, mas, nesse caso, como ele está incapaz definitivamente, é o aposentado. De novo, se a pessoa eventualmente tiver uma doença, e essa doença não foi incapacitante, inicialmente você vai se afastar do seu cargo, por exemplo, uma pessoa que é. Isso acontece muito nas Forças Armadas, na área policial. A pessoa pegou, né, adquiriu uma doença, adquiriu não, termo, sei lá, foi acometida de uma doença. Inicialmente, você vai ser afastado do seu cargo, você não pode exercer aquele cargo. Você é uma, sei lá, uma pessoa que trabalha, sei lá, com pintura, estou dando um exemplo aleatório, e aí passa a ter alergia à tinta, que é desativo. Automaticamente você não vai poder ficar perto aqui. E você não vai exercer esse cargo. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas. E aí, inicialmente, eu não posso fazer nada com você, porque você vai ficar ali disponível para a administração pública, até encontrar um cargo que você não precisa mais ter contato com aquilo. E aí, normalmente, você vai ser, né, aproveitado ou readaptado para aquele novo cargo. Mas caso seja impossível isso, aí não tem jeito, é aposentadoria. Não vamos entrar aqui no mérito de aposentadoria, ela vai ser de acordo com os critérios, né, naquele momento ali. Provavelmente, né, o tempo de serviço ou tem aquela proporcional, vai ter várias regras lá. Não me perguntou sobre isso, mas seria situações bem desfavoráveis. Normalmente as pessoas, teve um amigo meu recente, ele teve um problema, né, e não quis. Queriam aposentar ele, ele forçou a barra, não quis. Porque, assim, lógico, você pode pedir para fazer o cálculo, ele pediu para fazer o cálculo, era, tipo, ia ganhar tipo, uns R$ 4.000 por mês. Ele ganha mais de, sei lá, 13, 14 mil. Ganhar 3 mil bruto. Ele forçou a barra, não quero, não quero, não quero. Queriam forçar ele a se aposentar, ele falou, volta a trabalhar, cara, mas não pode trabalhar. E botaram ele numa área administrativa, ele já é administrativo, botaram numa área bem mais administrativa, teve problema de câncer na cabeça. Assim, meio assim, mas continua, né, hoje, já tá no serviço público. Falou, não vale a pena, se for o proporcional, vai ganhar R$ 3.000, ganha quase 15, vai trabalhar mais um pouco até chegar o momento que calculou, dá uns 7, 8, aí ele pede, né? Mas agora muito pouco. O servidor público W foi demitido do serviço público após processo administrativo disciplinar. Inconformado, ele propôs ação judicial buscando o retorno, aqui, ó, já pegou aqui a deixa, judicial, buscando o retorno ao serviço público, tendo obtido decisão favorável, judicial favorável, após 10 anos de duração do processo. Isso aí parece normal. Não pensa, acontece. Aconteceu um servidor público da Polícia Civil do DF, acho que 15 anos o processo. Nos termos da 8.112, quando invalidada, demissão por decisão judicial, desculpa, ocorre a denominada, qual o termo técnico que ocorre? Quando é judicial. É a Integração, B. Grosso? integração, bola. B. Ah, tá bom. Sim. É integração. Vamos lá. Vamos ler para reinclusão. Não existe esse termo técnico na 8.112. Existe nas Forças Armadas, vai ser um. Reintegração, que a Neila falou, é o correto. Integrado é mediante
Recondução. Recondução é quando você está em estágio probatório, foi reprovado, você retorna para o cargo anterior. Você é reprovado no estágio probatório, retorna para o cargo anterior. Ou, não sendo reprovado, você resolve desistir do novo estágio probatório. Você também é reconduzido. Como Ou é que você é, reprova. professor? Desculpa, não Recondução é quando você é reprovado no estágio probatório ou você resolve desistir do estágio probatório. Aí você vai ser reconduzido para o seu cargo anterior, se você era estável no cargo anterior. Ou seja, eu passei num concurso, foi para um novo cargo. Fui reprovado no estágio probatório. Você não perdeu, você vai voltar para o cargo anterior. Ou você está lá no cargo novo e dizer, cara, não gostei desse cargo, prefiro o meu anterior. Você declina, você diz, eu não quero continuar sendo reprovado. Volta para o anterior. Então, já tem duas formas, ou reprovação ou desistência de estágio probatório. Você é reconduzido. Qual é a outra situação que você pode ser reconduzido? Você está no cargo público, e esse cargo público, especificamente que você está, era de uma pessoa, e essa pessoa foi para a justiça, e ela ganhou na justiça que ela tem que voltar para esse cargo dela. Ela vai ela foi reocupar. integrada. Ela foi reintegrada. Na hora que ela é reintegrada, você que está ocupando o cargo dela, você é reconduzido para o anterior. A dança das cadeiras, você volta para o anterior. Então, a recondução é essa situação. Não é o caso aqui, porque é medida judicial. Revisão não existe, repristinação é da lei. Então, ele facilitou, teria outros conceitos aqui. Então, reintegração. Repristinação é da lei. Então, você monta uma lei. Cara, tá travado. Mais uma questão aqui. J, dos Estados Unidos, que chama o nome pela primeira letra, né? J é a portador de necessidades especiais e pretende ingressar no serviço público. Nos termos da 8.112, olha aqui, botou especificamente aqui, nos termos, quando ele botar isso aqui, lembra que ele está o que está previsto integralmente lá. As pessoas portadoras de deficiência assegurado o direito de se inscrever em concursos públicos para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência e que são portadores, de que são portadores. Para tais pessoas são reservadas das vagas de concursos até Por e aí, cento. e Até aí, 20%. 20%. Letra D. Letra D. Vai ter decretos estaduais que vai dizer 5%, estados 10%. E aí você vai ficar confuso. Lembra no contexto. Qual é a lei que ele pede? 8.112. Hoje, o governo federal, às vezes, em geral, bota 5%. Não está errado, Edivaldo? Não. A lei diz que é até 5%. O próprio, eu acho que o CNU, acho que é 5%. Não me lembro agora como é que está no edital, mas o CNU está 5%. Está descumprindo a lei 8.112, que se aplica aos próprios funcionários que vão entrar na civil, os próprios servidores? Não, que é até. Eu acho que o CNU está 5%. Eu acho que a reserva de vagas, cota, eu acho que é 20, não me lembro agora. Tem mais, eu acho que indígena acho que é 3 ou 5 também que está. Acho que é só. Tem mais algum? Eles falaram que eu botar LGBTQI, mas não rolou. Acho que de indígena tem. Eu acho que na FUNAST tem uma outra cota para indígena. Não me lembro. Tem, na FUNAI. Então, na FUNAST tem uma outra cota ali também. No GDF, quem faz concurso do GDF, para quem está desempregado, tem cota também. O GDF tem uma outra cota, além da cota, né, de cota de necessidade especial e a cota também de pessoa preta ou parda, tem a cota de, como é que eles chamam? Cota social, não esqueci. Cota, não esqueci o termo. Cota econômica, socioeconômica. Se você faz concurso no GDF e é desempregado, ou está sem emprego, você concorre a vagas separadas. É hipossuficiência? É, hipossuficiência. Cota de hipossuficiência no GDF, para concurso público. Próximo. As regras de acumulação de cargos previstas no sistema jurídico pátrio são rígidas. Nos casos em que não é possível a acumulação de cargos ou quando o limite de acumulação já foi atingido, ou seja, já está 2 cargos, você não pode acumular o terceiro. Como no caso do médico acumula 2 cargos públicos de médico para evitar a ilegalidade, a Lei 8.112 estabelece que no ato da posse,
o empossando a presente declaração de não exercício de outro. E aí? Você já ia responder essa questão. Letra A, inserção comunitária. Letra B, atividade filantrópica. Letra C, função social. Letra D, emprego privado. Ou letra C, cargo público. A É, questão dessa não sei se cairia de novo, mas foi 2019 isso, não é tão longe não, mas pelo perfil do estudo do CNU, não sei se ele cobraria, mas de 2019 não é tão distante assim não. Questões menos de 5 anos aí, ele cobrou. Então, na hora que você vai assumir o cargo público, você tem que colocar, você já exerce, quais os cargos públicos que você já exerce. E aí a administração pública vai dizer, olha, você vai ter que declinar na hora lá. Normalmente, quando você está assumindo, foi o caso lá nos meus concursos, eu falava, ó, sou servidor de fulano e tal. Ele falou, ok, você vai assinar que tem de posse, e eles dão prazo para a gente lá, normalmente 2 semanas. Daqui a 2 semanas você traz a sua exoneração do outro cargo, traga. E aí você vai lá no outro cargo, leva a sua portaria e pede, assina um requerimento de vacância, por posse em cargo inacumulável. Sendo que do último, acho que eu já deixei tudo pronto, já deixei tudo alinhado, já tudo assinado lá. E aí, quando eu assumi, aí liguei lá para o colega que trabalha no RH e falei, ó, pode publicar aí. Eles publicam outra portaria te exonerando. Né? Exonerando, deixando aquele cargo vago, porque ele tomou posse outro cargo inacumulável. E aí, no atual, você já tomou posse. Próximo. Após ser aprovado em concurso público, um rapaz procura informações sobre a jornada de trabalho que deverá cumprir. Segundo as regras gerais previstas na Lei 8.112 e suas alterações, o servidor público será submetido a um regime mínimo de quantas horas? Olha a pegadinha. Letra A. Vou até marcar aqui para vocês entenderem a pergunta. mínimo. Mínimo. Isso aqui é tudo pode pegar na pegadinha. 3, 4, 5, 6 ou 7. E até facilitou, né? Acho que é D. Ele fa- 6, né? Sim. Ele facilitou. Se ele botasse 8, continuaria 6. Ele facilitou aí a questão, porque ele poderia ter botado 8, né? Mas o mínimo que você pode fazer diário é 6. O normal é 8, mas você pode fazer até 2 horas extras, você pode fazer até 10. Mas é 6 a 8 em geral. Normal. Cadê? Vai. Próximo. Um servidor submetido a processo de readaptação. Readaptação, conceito técnico, palavra técnica. Readaptação é a pessoa que teve uma doença, né? Ou foi submetida a uma doença. Ele está sendo readaptada, para reaproveitar também o termo técnico. Foi considerado incapaz para o serviço público. De novo, essa questão. Nos termos da Lei 8.112 e suas alterações. Nesse caso, readaptando terá de ser o quê? E foi incapaz. E aí? Aposentado. Aposentado. Vê que ela repete as questões, né? Vocês começam próximo. Um servidor, a servidora pública foi reintegrada, termo técnico. Reintegrada é medida judicial. Reintegrada por decisão administrativa. Opa, deu uma pegadinha aqui. Olha lá. Reintegrada por decisão administrativa. Pode? Pode também, não há uma restrição. Em geral, é quando eles tentar refazer, o tempo todo eu estou batendo. O que você vai mais ver nas questões da doutrina é reintegração por questões judiciais. Mas existe reintegração administrativa. O que é reintegração administrativa? É a administração admitir que ela te demitiu erradamente. Porque pressupõe que reintegrar significa que eu demiti você erroneamente. Por isso eu vou trazer você de volta, reintegrar você. Vamos lá, continuar, só para não parecer que tem um erro. Como o cargo que ela ocupava foi extinto, ou seja, não existe mais como ela voltar, nos termos da Lei 8.112 e suas alterações, a servidora deverá ficar na seguinte situação. Qual situação? Indisponibilidade. Letra E. Indisponibilidade. Indisponibilidade. Ela, vamos marcar aqui, removida. Remoção é quando você vai estar na ativa e vai para um outro cargo.
Transferida é quando você está num cargo e vai ser só transferido de setor. Você não vai nem mudar de cargo, você vai só mudar de setor. Você é transferido para outra unidade dentro do mesmo local. Cedida é quando você vai para um outro órgão. Eu hoje estou, não tenho aqui, mas eu estou no equivalente a uma seção. Uma seção do serviço público, o termo os procedores de seção é o seguinte: é um órgão que solicita a você para que você preste serviço a este órgão. O seu órgão precisa liberar você. Você é cedido por um novo órgão. Então, acontece entre ministérios. O ministério pede um servidor, o outro ministério concede ou não. Não é obrigatório. Se ele conceder, ele cede. Você é cedido. Se você não for autorizado, você não é cedido. A cessão, há uma certa confluência de vontades ali. Precisa os dois concordar. Requisição, que é o caso que eu estou hoje, tem órgãos da administração pública que vai e solicita você. Esse solicitar é chamado requisição. Quando o órgão não pode negar, você é requisitado. Esse termo é mais forte, não é uma sessão, é requisitado. Órgãos que podem requisitar hoje na administração pública federal: Presidência da República, Vice-Presidência da República, Advocacia Geral da União, CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e, eventualmente, em algumas leis, colocam temporariamente. Então, no início do governo, todos os ministérios novos, até junho do ano passado, poderiam requisitar. Então, quando surge um ministério novo, para ele se reestruturar, a lei diz: olha, até junho de tal ano você pode requisitar servidores. E aí você vai lá, faz o seu lobby no ministério novo, o cara vai lá, vou te solicitar. E o órgão que recebe essa solicitação, ou o termo correto, essa requisição, não pode negar. Por que é feito isso? Justamente para você estruturar o órgão. Porque se ele ficar dependendo de liberar servidor para ele, não vai conseguir nada, né? A não ser que tenha amizade entre os ministros, você consegue uma sessão. Então, ele vai ficar em disponibilidade. Silvio, após problemas com a ingestão de bebidas alcoólicas, ingressou em licença médica e, posteriormente, aposentou-se por invalidez. Após rígido tratamento em clínicas especializadas, julga-se apto para retornar ao trabalho. Ou seja, ele estava doente e depois ficou bom novamente. Requerendo o seu retorno, obtém autorização de junta médica vinculada ao seu antigo cargo e preenche os demais requisitos. Nesse caso, consoante as regras da Lei 8.112, ocorrerá a denominada, só cuidado aí, que ele colocou duas situações aí ao mesmo tempo, só para vocês atentarem o seguinte. Ele colocou uma situação de doença, vai vir à cabeça de vocês o termo técnico, readaptação, mas lembra que ele colocou uma situação que também existe: a pessoa já está aposentada, resolve voltar ao serviço público. Letra A, readaptação. Letra B, reversão. Letra C, reintegração. Letra D, recondução. Letra E, desaposentação. Botou duas aí para dar pegadinha. Na Botou dúvida, três. com a C e a D. Eu iria de B. Mais alguém? Vamos lá. Qual é a pegadinha aí? Pegadinha A, justa. Não. ou B, mas foi B. Ó, ele botou para botar na pegadinha. Readaptação. Para quê? Para vincular sobre a questão, né, da licença médica e a doença dele. Ok. Reversão, que é justamente o gabarito, porque ele estava já aposentado após registro do retorno ao trabalho. Posteriormente, aposentou-se. Está aposentado. Reintegração, aí pode tirar. Porque reintegração é caso de medida judicial ou administrativa, né? Quando você, na verdade, você já está fora do serviço público, você está demitido. Você passou a não mais integrar o serviço público, você vai ser reintegrado. Então, se memorizar reintegração, é dizer: a pessoa não mais integra o serviço público. Para ela voltar a integrar, tem que ser reintegrado. Você está fora. Recondução é quando você tem uma situação, se lembra, de estágio probatório envolvido, ou um caso de reintegração. Reintegração. E desaposentação, em termo do INSS. Então, ficou a reversão. Pode falar, Will. Não, só para ajudar aqui, como é que não sei se vai ajudar o pessoal a atrapalhar, né? Porque às vezes cada um pensa, vê as coisas de uma maneira.
Ó, quando eu coloquei reintegração, eu coloquei ré. Não que a pessoa seja ré, mas é como se você fosse acusado de algo. Então, ré e reintegração. Qual era o outro? Ré, reintegração. Recomissão, Administrativo aqui, ó. Qualquer A desse serviria como administrativo. Pode ser uma ré, ou seja, recurso judicial e ou administrativo, no caso de reintegração. entendi. Não sei se facilitaria, não sei. O pessoal pode dizer. Como o meu já está meio fixado, alguns conceitos, próximo, vamos tentar ir até a 15. Para quem deseja ingressar no serviço público, exercendo atividades inerentes ao cargo efetivo, é imprescindível atender, nos termos da 8.112, de 11 de dezembro de 1990, um dos requisitos para a posse em cargo público. Preenche tal requisito quem é? Quem é que preenche os requisitos para assumir cargo público? O que você precisa? Precisa o quê? Indicado pela chefia do órgão, sorteado entre os candidatos, selecionado em concurso interno, aprovado em exame médico, possuidor de uma carta de idoneidade moral. E aí? Ele vê e complica também, né? Quanto negócio. Olha, indicado por chefia. Era por chefia e não dá, né, cara? Isso aí Vamos lá, isso aqui, Piada, vamos botar o. Deixa eu ver. Tá. Para quem deseja ingressar no serviço público, exercer atividade inerente ao cargo efetivo, é preciso exercer inerente ao cargo efetivo. O que precisa com o cargo efetivo? Atender nos termos da 8.112. Quais são os requisitos para posse? É posse aqui, vou pegar o termo aqui, esse termo. Cargo efetivo e tomar posse. Precisa ser indicado da tua chefia, você vai tomar posse, você nem conhece as pessoas. Não sei como é que vai ser indicado, tudo bem. O chefe vai dizer, não, quero essa pessoa que tome posse. Não faz o menor sentido. Tem Sorteado, concurso, mas tem interno aqui. selecionar, isso aqui é pegadinha. Isso. Mas você só toma posse quando você vem de fora. A nomeação e posse é de fora. Pessoa que não integra a administração pública. Então não tem como ser interno. Realmente. Provação do exame médico, ele mudou o nome aqui. Possuidor de carta de idoneidade moral, você até precisa. Em alguns órgãos você faz chamada exame de vida pregressa. Né? Pode buscar os termos. Por exemplo, Mas o que está na 8.112, você lembra? É você fazer uma inspeção médica oficial. É isso que ele quer que você saiba. Precisa de exame médico? Precisa. Só que ele botou a prova em exame médico, mas o que está escrito lá é inspeção médica oficial. Vamos ver o que é inspeção médica oficial. Prévia inspeção médica oficial. Ele botou inspeção exame médico. A forma que ela escreveu é que foi para complicar as dúvidas. Próximo. Adriana é servidora efetiva, sendo regida pelos termos da Lei 8.112, por necessidade de serviço. Ponto. Desculpa. Estou lendo, não parei. Adriana é servidora efetiva, sendo regida pelos termos da Lei 8.112/90. Por necessidade de serviço, ela é removida para ter exercício em um município distante da sede onde exercia suas funções. Nos termos da Lei 8.112, a Adriana terá o prazo para retornar ao exercício do seu cargo compreendido, no mínimo, 10 dias, e no máximo. Qual é o tempo máximo que vocês acham? Bom senso, no bom senso. Mas aí eu sei que 30 dias. vai ter 30 dias. Vai ter até 30 dias para você entrar em exercício no próximo órgão. Está na lei, deixa eu pegar aqui o artigo 18. Servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado ou cedido ou posto em exercício provisório terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados da publicação do ato para a retomada do efetivo que depende das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Não é ele chegou na nova sede tem 30 dias, é da hora que você foi, saiu a sua portaria, tem 30 dias para chegar lá e se instalar também. Marlene, após concluir o seu curso de nível superior, resolveu casar e ter filhos. Após o período de dedicação lá, postou-se de retorno ao mercado de trabalho, sendo aprovada em concurso público. Convocada para tomar posse, deparou-se com a oposição do seu esposo Carlos. Angustiada, resolveu
a aguardar pelo período máximo previsto em lei para assumir o cargo. Nos termos da Lei 8.112, o prazo para que o candidato aprovado tome posse após a nomeação é. Lembra? Você tem dois prazos, um para tomar posse e outro para entrar em exercício. O que ele está perguntando aí é qual o tempo que eu tenho para tomar posse. 5, 10, Isso. 15, 30 ou 60. 30. Não lembro. Você vai ficar em dúvida sempre em 15 e 30, né? Só que lembrando, aqui, ó, preciso botar aqui. É Não quer 30. arriscar. Não quer arriscar. Cara, travou tudo aqui. Deixa eu marcar aqui. Não quero marcar de jeito nenhum. Eu não queria marcar a questão, mas vamos lá. Vai ficar em dúvida sempre nesses dois, certo? Porque você sempre vai lembrar assim, cara, eu lembro que tem dois prazos. Um é 15 e o outro é 30. Um é metade do outro. Se lembra? Quando a gente viu esses prazos, tem a tabelinha. Mas quando você vê a tabelinha, você vai lembrar. Quando você é nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Depois que você toma posse, você tem 15 para entrar em exercício. Então, lembrando, 30 depois 15, 30, 15. Tem prazo maior para tomar posse. Você está entrando, está se deslocando para aquele local. Na maioria dos casos, você vai vir para cá, para Brasília, para tomar posse. Depois, estando aqui, você tem 15 dias para arranjar um local para ficar e tomar posse. Entende? Cara, hoje está difícil, vamos lá. Ok? Entendi. 30 para posse e Sim. 15 para entrar em exercício. Para começar efetivamente o trabalho. Não sei como é que você memorizaria. Sei lá, eu memorizaria tentando lembrar dessa lógica. Como eu estou tomando posse, não tinha vínculo anterior, tem que ter um prazo maior. Eu estou saindo da minha terra, vou tentar elaborar uma historinha. Saindo da minha terra, a Leila está saindo lá de Santa Catarina, o Rodrigo está saindo lá da Bahia, se deslocando, né? E vindo para cá. Então você tem que ter um prazo maior. Mas você estando aqui, assinou lá o termo de posse, você tem um prazo menor, porque você já está aqui, né? Então, você tenta memorizar assim. Prazo maior para tomar posse, prazo menor para entrar em exercício. Então é 30, 15. Ele pede justamente o prazo maior. Próximo. Sueli, ao tomar posse, em cargo público efetivo, foi comunicado em palestra de ambientação no órgão onde foi exercer suas atividades que, para obter a aprovação do estágio probatório, havia necessidade de preenchimento dos requisitos de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Isso é real, isso tem. Nos termos da 8.112, o ocupante de cargo público em estágio probatório terá a. Apresentado o relatório 6 meses antes de fim do estágio para homologação da autoridade avaliadora competente. B. Vedação para ocupar função de confiança ao cargo comissionado. Letra C. Cessão para outros órgãos para ocupar qualquer cargo em comissão. D. Deferida licença para tratamento de interesses particulares. Licença para tratamento de interesses particulares. Letra E. Afastamento para curso de formação em outro cargo na administração pública federal. Acho que a gente já respondeu essa questão também em outra coisa. E aí? Eu acho que A é, né? Peraí, deixa eu só. A D não é porque no particular não é, no probatório. Não, Tchau, mano. Beijo. Prestava serviço cumprido na operação para ocupação em função de confiança ou cargo comissionado. Estou em dúvida, professor. De verdade, entre a B e a que eu falei, qual foi? Ah, vedação não existe para ocupar cargo de confiança e cargo comissionado no estágio probatório. Você pode ser o que você quiser estágio probatório, desde que alguém dê o cargo para você. Você acabou de chegar, mas tem gente que acabou de chegar e já era de outro órgão, então tem essa possibilidade. Cessão para outros órgãos para ocupar cargo em comissão. Também não, já é, né? né? Não existe essa possibilidade no estágio probatório. Deferida licença para tratamento de interesses particulares, não. Nesse momento você não pode. Você acabou de entrar e já vai querer sair. Afastamento, aqui. Aqui, a grande pegadinha aqui, que é 4 meses. Esse aqui que pode destruir dúvida na hora. 4 meses. Só sobra a letra M. Sessão para outros órgãos para ocupar qualquer cargo em comissão. Aqui não é qualquer cargo em comissão, né? Então, professor, então essa A apresentar
apresentado o relatório de 4 meses antes do fim do estágio. Então, antes do estágio probatório, 4 meses. Meses antes tem que ter esse relatório. Vamos ver aqui o que ele comentou nessa letra A. Aqui, ó, 4 meses. É 4 Mas meses tudo que antes. apresenta esse relatório o servidor ou o chefe? Vamos lá, vamos ler. O que está previsto na lei É do o relatório? chefe. Opa, cara, mano. Sua avaliação. Vamos lá. O que está previsto? Parágrafo primeiro. 4 meses antes do fim do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor. Normalmente, uma comissão que faz isso, né, nesse caso. Realizada por comissão constituída para esta finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade e apuração de fatores enumerados no inciso 1 a 4 do caput deste artigo, que é a assiduidade, é aquilo que ele botou na questão. Cadê? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa e produtividade e responsabilidade. São vários fatores que tem lá na lei. Então, é 4 meses. Então, a pegadinha é essa. Então, a letra E. Deixa eu ver o que ele botou na letra D. Aí tá. Interesses particulares, já tinha visto. Interesse particular, não, esse aqui. Seção para a letra C. O que ele botou? O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão, funções de direção, chefia, assessoramento no órgão, entidade de notação. Somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial, cargo de provimento em comissão de dupla direção e assessoramento superior, DAS de nível 6, 5 ou 4, ou equivalente. Lembrando que isso aqui tem que ser adaptado, né? Hoje não existe mais o DAS, hoje é CC, é o FTE, e não existe mais 4, existe, né? O 6, 5 e 4. Se você botar esse 6, 5 e 4 hoje, você vai ser proibido. Porque hoje, esse é o equivalente a 13. 13 para cima. Então, teria que ser adaptado. Né? Se a pessoa fosse solicitar vocês, não, mas aqui está escrito 4. Não, mas era o 4 antigo. O 4 antigo é equivalente a 13. O 5 é equivalente a 15 ou 16. E o 6 é equivalente a 17 e 18. Que mudou. Agora é de 1 até 18. Antes era de 1 a 6. Só para complicar, mas não querendo complicar, mas hoje mudou essa nomenclatura toda e essa numeração do Serviço Público Federal. Então, letra E. Próximo, 16. Mas dá para fazer mais duas. Cristina possuía atividade na iniciativa privada. Ok. Tendo se candidatado a cargo de nível médio, lograda aprovação. Aprovação. Foi convocada pela administração. Bom, nomeada, tomou posse e entrou em exercício nas datas fixadas pelos órgãos competentes, ou seja, 30 mais 30. Após a aprovação do estágio probatório, foi transferida para outro local, onde se desentendeu com o chefe do órgão. Ok. E comunicou o conflito às autoridades superiores, as quais, sem qualquer formalidade, determinaram a exoneração de Cristina ao cargo por ela ocupado. Tudo errado aí. Foi aprovado o estágio probatório, está tudo certinho. Não deu nenhum problema e do nada começou a dar problema com o chefe. Também isso aí não é uma loucura que não vai acontecer. Sempre vendo quando acontece isso. Nos termos da 8.112, a perda do cargo do servidor, no caso descrito, poderia ocorrer. Então, ele está querendo aquele caso de quais os casos em que você pode ser exonerado, demitido, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Sentença condenatória pendente de recurso. Letra B, sindicância administrativa sumária. Letra C, processo administrativo disciplinar. Letra D, audiência dos superiores com a sua oitiva. Letra E, intimação do sindicato de servidores para a ciência. E aí? Daí facilitou, se quer ser mais difícil. Professor, facilitou para ti. Para mim está entre a C e a D, porque ó, sentença condenatória pendente de recurso não, porque não tem transitado julgado, né? Tem que estar julgado, ok. Sindicância administrativa sumária, também creio que não. Não, sumário, esse termo Processo sumário. administrativo eu não sei se um PAD Só pode. Oi? esse sumário aqui, pode até perguntar, existe? Existe uma sindicância administrativa sumária, existe na lei. Processo administrativo disciplinar, vamos deixar em suspendo aí. Ok. Audiência com superiores com sua oitiva, que é o que eu estou em dúvida. Intimação dos sindicatos servidores para a ciência. Aí não, aí. Sinceramente, Mas a eu audiência, só uma audiência, eu vou demitir a pessoa, chamo você para uma audiência.
Aí ouço você, não, então vou te demitir. Não existe isso também, né? Bom senso. Entendi. Eu acho que poderia causar dúvida, dependendo de recurso, você matou. Poderia só ficar em dúvida aqui. Dúvida aqui também, mas o correto é a letra C. Existe a sindicância administrativa sumária? Existe. Essa aí é usada para você decidir entre dois cargos. Daí deixou na lei. É o seguinte, foi descoberto que você está numa posse não, num exercício inacumulável, tá? Em dois cargos ao mesmo tempo que não pode. Aí faz uma sindicância administrativa sumária, dizendo, escolhe um descarte. Isso é normal. E tem prazos corridos para você decidir. Senão, vai abrir o PAD e vai demitir você. Então, é melhor você decidir logo. Normalmente, acho que tem os prazos não na lei. Eu acho que é 30 dias. Na hora que faz a sindicância sumária, é 30 dias para finalizar ela. Normalmente, ela é usada para os casos específicos. Um dos casos que eu lembro específicos é esse. É quando você é descoberto que você acumula um cargo um cargo inacumulável. Aí eles vão pedir para você optar e trazer numa sindicância o que você optou, qual que você se exonerou. Senão eles transformam no PAD e vão te exonerar no que eles quer dizer, no que você está vinculado, onde está sendo feito esse encontro. Então, processo administrativo disciplinar. Esse aqui é a audiência. A audiência é você conversar de meia hora, uma hora com a autoridade. Então, não faz muito sentido. Em uma hora decidir a sua vida. Mais uma, mais uma. Leonardo, desde muito cedo, almeja assumir um cargo público e exercer as suas funções nos rincões mais distantes do país, para devolver, através da solidariedade, aquilo que recebeu de investimento público. Atingindo a idade legal e obtendo os diplomas necessários da formação dos requisitos para ingressar na seleção para o cargo almejado, verificou que o concurso público, nos termos da Lei 8.112, letra A, pode ser exclusivamente de provas, pode ser exclusivamente de títulos, tem validade de 3 anos, letra D, tem as condições de realização fixadas em portaria, letra E, permite várias prorrogações no prazo de validade, e aí? Essa aí está tranquilo. Pode ser exclusivamente de títulos? Não, né? Tem que ser de provas ou de provas e títulos. Validade, 2 anos. Tem as condições de realização fixadas em lei. Permite várias prorrogações? Não, uma única prorrogação. Ok? Então, 18, para a gente finalizar o último. Nicolau, besteira. Nicolau, cidadão italiano, aporta no Brasil buscando novas oportunidades para a sua atividade profissional. Portando nível superior, ele apresenta o seu currículo em diversas empresas, mas não recebe resposta adequada. Consultando jornais, verifica a existência de inúmeros concursos públicos, do CNU, né, eventualmente. Situação que lhe interessa diante da multiplicidade de cargos e da remuneração apresentada. Ao tomar conhecimento dos requisitos, verifica que o acesso a cargos públicos, nos termos e limites da Lei 8.112, depende, letra A, nacionalidade brasileira, letra B, qualquer nacionalidade, letra C, residência no Brasil, letra D, casamento com brasileira, letra E, curso de doutorado. Qual a letra? Letra A. Letra A. Nacionalidade brasileira, tanto faz nato ou naturalizado. Estrangeiro pode ser servidor público? Pode, mas desde que seja na área científica, de pesquisa ou educação. Dá mais uma. Qual a forma de provimento de cargo público federal em que o servidor estável retorna ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de reintegração do anterior ocupante? Esse aqui é boa. Esse daí de Recondução. recondução. Ou seja, aquele caso que eu falei, que qual é a forma de provimento de cargo público federal em que o servidor estável, retorna ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de reintegração do anterior ocupante do cargo. O que ele está dizendo aí? Eu estou ocupando um cargo aqui. Veio uma pessoa que estava lá fora e foi reintegrado pela justiça. Ele veio para cá, para o meu lugar. E aí eu tenho que sair daqui para trás. É a dança das cadeiras. A dança das cadeiras é recondução. Professor, Oi? numa situação dessa, eu não não tinha outro cargo. O que vai acontecer? Eu vou ficar à disponibilidade? Vai ficar em disponibilidade. Vai ficar em disponibilidade. Porque não tem o cargo anterior para você voltar. Ou foi extinto, pode ter sido extinto. Não tem mais como eu voltar. Deu ruim. Olhei para trás e os caras extinguiram o cargo anterior. Ocorre também.
E já te botaram aqui, porque provavelmente do anterior você já vinha sendo readaptada, porque você pode ter vindo para esse aqui por causa de uma readaptação. Pode vir para esse por outro motivo. E quando você saiu de lá, o cara, não, agora acaba com esse aqui. Aí você foi extinto desse cargo. Ele vai ocorrer, você vai ficar em disponibilidade, sem exercer cargo, recebendo conforme a seu tempo de serviço, né? Que é proporcional. Normalmente não é muito bom ficar em disponibilidade. Normalmente também não é muito bom se você se aposentado por tempo de serviço, né? Essas questões que nem eu falei, contei do amigo meu. Ele, quando fala para ele, ó, você vai ter que aposentar, teve um problema de saúde, né, câncer e tal, mas já está curado, já retiraram lá o tumor e tal. Fala, não, mas se quiser pode se aposentar. Ele falou, já ficou feliz. Quando foi fazer o cálculo, teve uma outra colega também que foi aposentada lá na Prefit, por tempo de serviço. Acho que ela está ganhando R$ 4.000. Ah, eu estou, sei lá, eventualmente, tem pessoas que vivem com salário mínimo, R$ 1.400, R$ 1.500. R$ 4.000 é dinheiro, né? Grana. Só que imagina que um servidor que tem um padrão de vida que está ganhando 15 mil, 16 mil, 20 mil, dizer para ele que agora você vai ganhar R$ 4.000. Então as pessoas não aceitam. Em geral, esse meu amigo não aceitou, não. Então não quero me aposentar, não, mas não sei o quê. Para a junta médica, forçou a barra, a junta liberou ele para ele voltar. Ele vai até onde der, se Deus quiser, até aposentar, para não depender desse proporcional. Vamos lá, acho que mais uma para fechar 20, certinho. Vai ficar 13 para vocês responderem sozinhos. Por estar interessado em ingressar no Serviço Público Federal, João Francisco resolveu pesquisar sobre o assunto na Lei Federal de 1112, regime jurídico dos servidores públicos federais, e concluiu que, letra A, a investidura em empregos públicos independe de prévia aprovação em concurso público, a qual somente é exigida para a investidura em cargo de provimento efetivo. Letra B. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. Letra C. A investidura em cargos comissionados e função de confiança depende de prévia aprovação em processo seletivo simplificado, observado o princípio da ampla divulgação. Letra D. O provimento dos cargos públicos pode efetuar-se por meio de nomeação, promoção, reversão ou ascensão. Letra E. Os cargos em comissão somente podem ser providos por servidores de carreira, destinando-se apenas às atribuições de direção, destinando-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento. E aí? Essa é boa, tem umas pegadinhas aí. E aí? Fiquei na dúvida entre a B e a E. Eu tô em Letra dúvida, B e a E. É, eu vou de B, mas eu não consegui ler o resto não, porque eu já parei nela, porque eu Tá. Vamos retardei aqui, lá, mas vou riscar os equívocos. Vamos lá. Os principais equívocos, cara. Vamos lá, finalizar agora. A investidura em empregos públicos independe de aprovação em concurso público. Quem é emprego público? Caixa Econômica, Banco do Brasil, tem que fazer concurso público. Ele é emprego, CLT, mas faz concurso. Então, quem é empregado público? Sociedade de Economia Mista e empresa pública. Petrobras, Sociedade de Economia Mista. Você não vê concurso público? Não dá para você contratar o cara direto, tem que ter o concurso público. Então, emprego público. Emprego público entende-se automaticamente CLT. Não é servidor, é CLT. Mas, mesmo assim, ele tem que fazer concurso público. Lembrando que agora, pela nova decisão do Supremo, ele faz concurso para entrar, mas para ser demitido não precisa mais de PAD. Antigamente você precisa de um procedimento administrativo ou um processo administrativo. Hoje em dia não precisa. O Supremo exige agora que, ok, vou demitir o fulano de tal que fez concurso. Eu tenho que justificar, dar uma motivação. Essa motivação não é a mesma motivação das demissões sem justa causa, não é necessário ser uma daquelas sem justa causa da própria CLT, pode ser qualquer uma, mas tem que ter motivação. E para que isso ter motivação? Já que a pessoa vai ser emitida de qualquer jeito, é para que você fique possível reverter isso, porque eu não preciso motivar. Porque o Supremo disse, só não precisa motivar, mas tem que ter a motivação. Por que ele falou isso? Se não precisa motivar, eu quero que tenha motivação. Por causa daquela teoria, princípio ou teoria dos motivos determinantes. Se eu vou dizer que eu vou demitir essa pessoa aqui da Sociedade Economista ou da empresa pública, porque nós estamos tendo prejuízo e precisamos equalizar o déficit, os servidores que forem abrangidos por isso vão dizer, olha, negativo, teve lucro aqui. Esses caras estão demitindo a gente porque estão perseguindo a gente.
e a gente fez uma greve, que a gente fez aquilo. Então, o objetivo do Supremo é isso, é que tenha transparência. Não precisa mais, porque antes você praticamente passava no Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou Correio, você nunca era demitido, era praticamente servidor público, você era estável. Para demitir você, só se você fizesse besteira, tinha que ter um PAD para te demitir. Hoje em dia, não. Eles demitiram o pessoal do Banco do Brasil, esse caso foi o caso do Banco do Brasil especificamente, eles chegaram ao Supremo, e o Supremo falou, não, realmente não precisa PAD. Não, você não vai ser demitido somente por questões, eventualmente, de falhas, deficiências ou, eventualmente, por desvios de conduta seu, mas também por situações que ocorrem na empresa. Mas a empresa tem que justificar claramente isso. Então, emprego público precisa concurso, para exonerar não precisa PAD, precisa só de uma justificativa. Letra B. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação de concurso público ou que é ressalvado as nomeações para cargo em comissão declaradas em lei livre nomeações e exonerações. Tem que estar previsto na Constituição e na Lei 312. A investidura para cargos comissionados e função de confiança depende de prévia aprovação? Não. Vimos que não precisa de prévia aprovação para ser divulgado. O provimento de cargos públicos pode efetuar-se por meio de nomeação, ok, promoção, ok, reversão, ok, a ascensão foi julgada inconstitucional, isso aqui existia. O que é a ascensão? A ascensão era uma situação em que o servidor entrava, você fazia um concurso para nível médio, você estava lá trabalhando em nível médio, e aí daqui a pouco existia a possibilidade de você migrar para um concurso de nível superior, sem fazer novo concurso público, fazer um processo seletivo interno, fazer uma seleção, às vezes o teu chefe mesmo te indicava. Isso aí foi considerado inconstitucional, porque você não passou pelo novo concurso público. Para você exercer cargo, você precisa prévia concurso, aprovação do concurso público. Você sendo de nível médio, indo para nível superior, você está exercendo um outro cargo. Então, você precisa de um outro concurso público. E aí foi retirado, existia na lei de 2012 a ascensão. Existem coisas parecidas com isso ainda? Existe, mas é nas Forças Armadas. Você entra para ser sargento, né? Para ser sargento, e você pode migrar para o quadro de oficiais, que em tese é outro cargo. Você entra para ser até suboficial, na Escola de Sargento da Aeronáutica, Sargento do Exército, na Escola de Aprendizes Marinheiros da Marinha, que ali você tem garantido até suboficial, subtenente, uma força, mas você migra para o quadro de oficial. Isso é como se fosse uma ascensão, né? Você migrou para um outro cargo, mas lá é diferente, lá ainda é aceito isso. Mas no serviço público não dá para você entrar para ser analista da Receita Federal e aí internamente te colocarem depois como auditor da Receita Federal. Auditor é um outro cargo, então foi a ascensão, não pode. Os cargos em comissão são somente, quando você vê a palavra somente, já fica atento, pode ser providos por servidores de carreira, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Não, somente nos casos de função. Função. Entendeu? Cargo em comissão pode ser tanto gente interna quanto gente externa. A função de confiança só de servidor. Os cargos de comissão pode ser tanto gente externa quanto gente externa, mas mesmo os cargos de comissão tem que ter o mínimo, tem que ser também servidor. Previsto também. Então ficou a letra B, né? Pronto, finalizamos. 20 questões, ficou faltando 13, mas amanhã a gente começa um novo assunto. Ok? Vamos lá, pessoal. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau, Estamos no pessoal. limite aqui. Tchau.